pessoal, sejam bem-vindos à nossa parte 2 do nosso estudo bíblico de João, capítulo 6. E já recapitulando o que a gente viu na semana passada, a gente estava estudando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, como Jesus ele foi revelado, Cristo, Filho do Deus vivo, quando ele fez toda aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vimos como Deus gosta de organização em nossas vidas. Se você ainda não assistiu a parte 1 do nosso estudo de João 6, eu te convido a voltar um vídeo e você já pode assistir e conferir a parte 1. E hoje já quero começar o nosso estudo lá no verso 14 e 15, que vai dizer o seguinte: Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A multidão aqui viu, então, os milagres que Jesus estava fazendo, mas a multidão não conseguiu enxergar que Jesus era verdadeiramente o Messias vindo de Deus e que Jesus não veio para essa terra para nos trazer apenas comida física. E é justamente o que a multidão pensa que Jesus era, um rei político. A multidão vai se sentir saciada em seu corpo físico. E quando elas se sentem saciadas em seu corpo físico, com certeza elas queriam continuar andando com Jesus. Mas a multidão não conseguia enxergar com os olhos espirituais. A multidão não conseguiu ver o verdadeiro propósito de Cristo aqui na terra. E aí a multidão começa a seguir Jesus. E lá no verso 26, Jesus vai falar o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então Jesus está dizendo aqui justamente que a multidão está procurando Jesus por motivações erradas. A multidão só está procurando Jesus por causa dos bens materiais que Jesus pode fornecer, que no caso aqui foi o alimento. E essa já é a primeira lição que a gente pode tirar aqui nesses versos. Tantas vezes a gente procura Jesus com motivações erradas, tantas vezes a gente quer Deus só por causa das coisas que Deus pode nos dar. Tantas vezes a gente enxerga Deus como uma fada madrinha que tem uma varinha de condão e vai nos dar tudo que a gente quer. Mas não é bem assim. Jesus vai dizer no verso 27... Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E essa é a segunda lição que a gente pode tirar aqui. Jesus está nos ensinando que a gente deve trabalhar aqui nesta vida sim, mas não apenas pelas coisas que perecem. Nós precisamos cultivar a nossa vida espiritual. Jesus vai dizer, trabalhe pelas coisas que não perecem, ou seja, pelas que permanecem. E tantas vezes a gente deixa de cultivar o nosso relacionamento com o Senhor, a gente deixa de cultivar e de crescer na nossa vida espiritual porque a gente está ocupado demais, correndo atrás das coisas que perecem aqui nesta vida. Então a multidão vai perguntar para Jesus, no verso 28, que faremos para realizar as obras de Deus então? E aí Jesus vai responder no verso 29, a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então eles disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. E aí Jesus vai dizer, lá no verso 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí um dos versículos mais bonitos, que está lá no verso 34, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Terceira lição, você já correu atrás das coisas aqui desta terra, e aí você queria muito alguma coisa e você conseguiu comprar aquilo, mas mesmo assim você continuou com um vazio dentro de si? Ou você já esteve em um relacionamento que mesmo assim você não estava totalmente feliz, que você continuou com um buraco dentro de si? E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o pão da vida e aquele que comer do pão da vida nunca mais terá fome, aquele que beber da água da vida nunca mais terá sede. Jesus é aquele que satisfaz o que o nosso íntimo clama. Jesus satisfaz aquilo que nós um dia almejamos aqui nesta terra. O homem, lá no Jardim do Éden, foi criado para ter um relacionamento com Deus.
E quando a gente negligencia esse relacionamento com Deus, esse propósito inicial lá no Jardim do Éden, a gente fica com esse vazio dentro de nós. Jesus está dizendo exatamente isso aqui. O homem tem, sim, todas as partes, né, que a gente conhece, como, por exemplo, a parte familiar, a parte do trabalho, a parte profissional, a parte emocional, mas o homem também tem a parte espiritual, e essa nós não podemos negligenciar. E outra coisa, outra lição que a gente pode tirar aqui, é que com essa parte espiritual, muitas vezes muitas pessoas, na verdade, procuram por outras religiões, por outros deuses para poder satisfazer essa parte espiritual, e mesmo assim, essas pessoas não vão se sentir saciadas, porque somente o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus Cristo, é que pode saciar. É essa a diferença do nosso evangelho para as outras religiões. Jesus é o Cristo verdadeiro. Ele vai dizer em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a única verdade. E lá no verso 39, Jesus vai continuar o seu discurso para a multidão e vai dizer o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aqui nesses versos nós podemos ver a vontade de Deus Pai para as nossas vidas, é que nós não nos percamos, mas que nós possamos alcançar a vida eterna. Tantas vezes a gente começa a crer em Jesus, mas a gente larga a nossa fé, a gente apostata da nossa fé, e aí a gente deixa de crer ao longo de nossas vidas. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós alcançamos a coroa de glória, a vida eterna. Isso vai ser ratificado lá em 2 Pedro, no verso 3:9, que vai dizer que o Senhor é longânimo, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A vontade de Deus para nós é que nós alcancemos a vida eterna. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês estejam gostando também dessa série de estudo bíblico aqui no YouTube. Eu espero que você inscreva no canal e deixe seu like para estar ajudando o nosso canal e o nosso ministério aqui no YouTube. E se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, vou deixar aqui na descrição todos os links. Um beijo e até a próxima!